Paz, shalom. Gente, eu tô... Ai, socorro. O celular quase que caiu aqui. Eu tô pegando essas belas imagens aqui pra vocês, ó. Que eu amo verde, agora tá na primavera. Enquanto vocês veem aí essas belas imagens, espero que alguém não ache que eu tô filmando a casa deles. Eu vou fazer a leitura aqui, ok? De João 3, a segunda parte. Na realidade eu já tinha feito, mas como não ficou legal, eu tô refazendo. E vamos lá, vamos começar, que eu tô em pé aqui para vocês conseguirem mostrar essa imagem para vocês aqui, ok? Aqui já vai começar. Se inscreva na Eclésia Católica de Cristo. E também eu já tenho aquele canal Bíblia Diária, que agora virou Crer no Senhor Jesus, do YouTube. Os dois canais do YouTube. E também tem as páginas do Facebook. Também tem Eclésia Católica de Cristo na página do Facebook, ok? Vamos lá. Esses versículos aqui, eu já li eles, mas eu vou ler de novo, sabe por quê? Porque é uma série de versículos que todo cristão precisa crer, precisa conhecer, aliás, para pregar o Evangelho. Só com esses versículos aqui, já tem como você pregar o Evangelho. De João 3, do 15 até o 19. Gente, é coisa linda. Vamos começar. Preste atenção nesses versículos, ok? Para que eu não vou nem parar para explicar, mas preste atenção. Deus seja louvado. E diz assim: para que todo aquele que nele crê, em Jesus de Nazaré, ok, gente? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo com vida eterna, ok? Tudo com vida eterna. Acho que o dono da roça chegou ali. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não... Porque ali, ó, ali, gente, tem plantações ali, ó, embaixo daqueles negócios ali tem plantações, viu? Olha o dono da roça lá. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tudo versículo de salvação, ok? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Presta atenção nisso. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ok? Que é Jesus. Ah, não, agora tem que ser Yeshua. Onde está escrito que agora tem que ser Yeshua? Nem diz. O Senhor Jesus pregou, as pregações que o Senhor Jesus mais fez foi na Galileia. A galera cheia de gentil, de língua árabe, de língua latina, e de outras línguas. E a língua da época, mesmo dos judeus que seguiam o Senhor Jesus, era aramaico. Para de fazer das coisas de Deus política. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, tá explicado. Tá explicado porque os homens amam as trevas. As pessoas não falam que amam as trevas, elas não vão dizer que amam as trevas, ok? Elas não vão dizer que amam as trevas. Mas ela faz as obras das trevas. Até aqueles que dizem que amam Jesus faz a obra das trevas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tem gente que ela nem entra numa igreja, porque ainda que ninguém falar nada para ela, a alma dela condena ela. Vamos lá. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E a palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a luz, vem para a luz. Amém? Aleluia? Então, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Então, isso aqui são versículos do Senhor Jesus. Tudo que ele falou aqui, foi ele mesmo que falou. E depois disso eles foram para... Aqui, ó. E depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizavam. Então aqui o Senhor Jesus está pregando. Ok? Aqui o Senhor Jesus está pregando e é em outro local. Depois ele vai para a Judéia. A Judéia, onde que o povo hoje fala que é Samaria, é Judéia, ok? Que ali sim realmente é terra dos judeus, ok? Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Ó, João ainda estava vivo, viu? Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, ó, logo que o Senhor Jesus começou o ministério dele, ele já começou a falar isso, que era para crer nele. Quem quisesse ser salvo tinha que crer nele. Não tem salvação fora de Cristo. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Aí estava lá discutindo, porque quando fala que os judeus é os religiosos, né? Então houve alguma questão ali dos religiosos judeus com os discípulos de João. E aí foram falar com João. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Fofoqueiros, né? Fofoqueiros. Tipo, olha, ele tá ganhando campo agora. Pensando que João ia ficar com dodó igual muitos faz. Pensando que João ia dar uma coitadinho, né? Olha, tá indo tudo com ele. Gente, o evangelho não é política. Não é partidarismo. O evangelho de Cristo não é partidarismo. Não usa o evangelho como fosse partido, porque não é. E ai de quem fazer isso. E foram fofocar para João. Sabe o que João falou? João falou assim. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Pão. João falou assim: olha, se está acontecendo com ele, foi porque o Pai Eterno deu para ele isso. Não é dele não. Não é dele próprio não. É com consentimento do Pai Eterno que está com ele. E continuando aqui, ó. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Então ali João já estava dando uma pista para eles que Jesus de Nazaré era o Messias. Aqui a palavra Cristo porque foi escrito no grego, mas é Messias, ok? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Esposo e noiva é a mesma coisa. Gente, para nós, língua portuguesa, é melhor usar a palavra noiva. Então João falou aqui: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que para a língua latina, esposa é noivo, mas para a língua portuguesa nós temos a palavra noivo, ok? Assiste, ouve, alegra-se muito. O amigo do noivo alegra-se muito com a voz do noivo, ok? Assim, pois, já
este meu gozo está cumprido. Então, João, ele estava feliz. Você me imagina, João tinha que ficar ali pregando no deserto, dia e noite, com sol, com chuva. E de repente chega o Senhor Jesus, e ele já percebeu que a missão dele estava cumprida, que agora era com Cristo. Ok? Aleluia. Glória a Deus. E João estava feliz. João falou, eu estou feliz. Foi Deus, foi o Pai eterno, foi Hashem, como diz muito essa palavra, Hashem, que deu o que Jesus de Nazaré está pregando. Ok? Ele falou, nada vem do céu. Aqui ó. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ok? Então ali o Senhor Jesus estava fazendo a obra do céu, não era da terra. E João estava feliz porque aquilo estava se cumprindo. Porque ele sabia que a missão dele estava acabando. Ok? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João falou, é normal agora que o ministério dele vai crescer. Porque o meu está acabando. Tudo nesse mundo tem um tempo, gente. Isso não muda com a terra, não. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aqui, ó. João confessando que Jesus veio de cima. João confessou que Jesus veio de cima. João confessou que o Senhor Jesus já existia antes dele, ok? Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Amém? Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João falando dele próprio, ó. Vocês não aceitam o meu testemunho, mas aquele que aceitou o seu testemunho, que era o testemunho do próprio João, esse confirmou que Deus é verdadeiro. O testemunho que João estava dando sobre o Cristo, sobre o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aquele que, ok? Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não é assim. Deus não está economizando, é isso que ele queria dizer. Deus não está economizando a unção do Espírito sobre Cristo, o Messias. Deus não está economizando. Ele está dando a maior porção. Ok? Vamos lá? Ele não dá sobre medida. Vamos medir ali um pouquinho, dá para ele. Não. É quanto o Senhor Jesus precisasse. Aqui, ó. Aquele que vem do céu sobre todos. Aqui, não, é outro versículo aqui de baixo, já que eu estava. Aqui, ó, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não é medindo o tamanho, cronometrando, não. É a vontade. Aleluia. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem é o Filho? Jesus de Nazaré. É o Filho da essência do Pai. Aleluia. Entregou em suas mãos todas as coisas. Deus, o Pai, Hashem, Adonai, já entregou tudo na mão de Cristo, do Messias de Nazaré. Problema se as pessoas não creem. Problema para elas que não creem. Porque Deus não vai mudar. Ele já fez isso. O Senhor já fez isso, já colocou tudo na mão do seu filho. Agora é o seu filho, Jesus de Nazaré, que vai resolver. E ainda que as pessoas não creiam nele, ele está voltando para julgar esse mundo. Ele está voltando como um leão. Não é mais como cordeirinho, é como um leão bravo. Ok? Vamos lá.
O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse capítulo é uma benção, porque ele fala do começo ao fim, ele fala da salvação em Cristo. É só nele. E eu vos deixo aqui com essas belas imagens e peço que vocês compartilhem o vídeo, leia o Evangelho de João, siga as redes sociais e que o nome do Senhor seja glorificado. Paz, paz, shalom, até a próxima.